a todo homem é ordenado morrer uma só vez, depois disso vai a juízo. Não tem essa história da pessoa morrer e reencarnar, morrer e reencarnar. É antibíblico essa doutrina, é antibíblico essa filosofia de vida. A pessoa, ela morre, ela já tem o destino certo, ou ela vai para um lugar, ou ela vai para outro lugar, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho. E essa doutrina ainda, eles entendem que para a pessoa ela ser bem sucedida na próxima reencarnação, então ela precisa fazer boas obras aqui na terra, né? Então pelas boas obras eles conseguem bons resultados, mas a Bíblia diz que é pela graça e pela fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, de sorte que pela graça sois salvos, o apóstolo Paulo diz, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não podemos também então nos compactuar com essa doutrina, porque ela realmente não satisfaz aquilo que a Bíblia nos ensina, que transmite e coloca no nosso coração. Existe aí um terceiro grupo. Esse terceiro grupo, eles acreditam que a pessoa, quando ela morre, o corpo vai ao pó, e a alma da pessoa, ela fica num sono profundo, ela fica inconsciente até o dia do juízo. Essa é a teoria do sono da alma, né? A pessoa fica lá, né? Mas aqui, esse texto que nós lemos, não precisamos nem estar procurando versículos da Bíblia para justificar, né, que essa teoria é furada, que essas teorias são furadas, né? Quando nós observamos, nós vamos ver que a Bíblia, ela fala que o rico, ele estava lá no Hades, e de lá ele olhou lá para Abraão e falou: pai Abraão, né, manda que Lázaro molhe o dedo na água e vem colocar na minha língua, porque eu não estou aguentando, eu estou nesse lugar de tormento, né? Peraí, mas se ele estava dormindo, se a alma dorme, então ele não poderia estar contactando com Abraão, ele não poderia estar falando nada, ele devia estar então inconsciente e dormindo. E depois, mais na frente, ainda ele fala assim: olha, manda, ele virou um pregador, depois estava no inferno, ele virou um pregador, falou assim: ó, manda que alguém vai lá avisar minha família, porque eu tenho mais 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento aqui, né? Mas se estava dormindo, se a alma fica inconsciente, então cadê a justificativa para isso, né? E quem disse essa parábola foi o próprio Jesus, né? E toda a parábola, ela pode ser, a parábola é um ensinamento profundo de Jesus. Ele usava histórias, porque através de histórias é muito mais fácil da gente gravar aquilo que a pessoa está querendo dizer, né? Então a parábola, ela pode ser real ou ela pode ser fictícia, porém o ensinamento dela sempre é real, o ensinamento dela sempre é verdadeiro. Aquilo que Jesus usou para falar a respeito de determinado assunto, para trazer o ensinamento para a nossa vida, para o nosso coração, isso é 100% verdadeiro, né? Então tudo que está nessa parábola é verdadeiro, porque foi o próprio Cristo que nos ensinou, e ele falou essa parábola justamente para nos trazer um ensino da palavra de Deus. Mas não para por aí, existem outras heresias, né? Existem outras heresias, existe uma outra filosofia, que eles defendem a tese de que a pessoa morre, né? E a alma fica vagando, é a alma pendada, né? Fica assustando as pessoas por aí, assustando as crianças, a pessoa de repente está precisando de algo, então ela fica por aí esperando que alguém vai contactar com ela, para ela pedir ajuda para essa pessoa, né? Isso também não é verdade, isso também não é verdade. A alma não fica vagando, pastor, mas eu já vi alma penada, digamos assim. Eu já vi pessoas que já morreram aparecer, tá? Eu tive lá no centro, lá não sei aonde, e eu vi a pessoa psicografando ali, eu vi as pessoas se manifestando ali, tinha a mesma voz da pessoa, era a pessoa que estava ali. Eu pergunto, será que era a pessoa mesmo? Será que era a pessoa mesmo? Eu posso garantir para você que não era. A Bíblia diz que, se for necessário, Satanás, ele se transforma até em anjo de luz para enganar, se for possível, até os escolhidos de Deus. Mas como é que Satanás sabe da minha vida? A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando alguém que possa tragar. Se ele anda ao nosso derredor, se ele andou ao derredor dos nossos pais, dos nossos avós,
Ele conheceu muito bem toda a nossa família, e Ele sabe muito bem imitar. Se for necessário, Ele encarna numa serpente para trazer enganação para as pessoas, mas normalmente Ele encarna no psicografista ou no médium para trazer essa mentira e enganar as pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado, por isso que nós precisamos falar toda a palavra de Deus, para que você saia amanhã na rua e não fica dando ouvido para certas bobagens que as pessoas ficam falando, né? Outras pessoas ainda chegam a dizer o seguinte, falam, olha, na verdade, a gente pode contactar com os mortos, né? Outra coisa, as pessoas, ninguém sabe como é o outro lado da vida, porque ninguém morreu e voltou para avisar. A gente tem até uma piadinha que a gente ouve as pessoas falarem, Neninha, a gente só vai com passagem de ida, não tem passagem de volta, né? Todo mundo é assim, mas a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré. Ele esteve aqui, esteve lá e voltou para lá de novo. Então Ele sim pode nos dar todos os ensinamentos que nós precisamos com relação ao que acontece depois da morte, né? Então para nós, o que nós precisamos, o que nós precisamos compreender é aquilo que as Sagradas Escrituras, que a Palavra de Deus fala a respeito desse assunto, para que nós possamos caminhar sobre a face dessa terra, e nós não precisamos ser enganados por ninguém. Nós podemos ser salvos sem ser enganados por ninguém, podemos ir para o céu sem sermos enganados por ninguém, porque as pessoas que enganam também, elas estão fazendo assim porque não conhecem a verdade, porque o dia que elas voltarem para a Sagrada Escritura, o Espírito Santo de Deus vai revelar aos corações delas, e elas também vão compreender, assim como eu e você estamos compreendendo, porque é o Espírito Santo que nos dá a revelação verdadeira da palavra de Deus. Eu tenho um amigo, considero muito ele é espírita, e ele chegou em mim certo dia e começou a me questionar a respeito de algumas doutrinas, né? Eu falei, meu amigo, eu respeito a sua posição, porém, o que você está falando, você não encontra respaldo na Bíblia em lugar nenhum, pelo contrário, a Bíblia fala exatamente ao contrário do que você está falando. Qual foi a resposta? Falar, a Bíblia, rapaz, está vendo tempo de Bíblia ainda, não sei o quê. Quer dizer, se não acredita na Bíblia, não acredita na palavra de Deus. Se não acredita na palavra de Deus, não acredita em nada, não é verdade? Vai morrer iludido, achando que é uma forma e não é nada aquilo que ele pensa, é outra coisa completamente diferente, porque só Jesus, Ele estava lá, veio, voltou e mandou o seu Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós e está aqui nessa noite. Aquele mesmo que cura aqui, aquele mesmo que restaura aqui, aquele mesmo que abre portas aqui, aquele que abençoa aqui, é aquele que nos traz a revelação verdadeira da palavra, para que nós possamos continuar caminhando na verdade. Conhecereis a verdade, Jesus disse, e a verdade vos libertará. Erreis, como diz o pastor Josué aqui, que já copiou da palavra de Deus também. Erreis, porque não conheceis a palavra, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso que erra, porque não conhece. Erreis, porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Claro, não conhece as Escrituras, vai errar sempre mesmo, né? Mas então, o que Jesus, Ele nos ensina, então, a respeito desse assunto? Se para nós importa aquilo que Jesus nos ensina, e é isso realmente, essa é a verdade, então, o que Jesus nos ensina a respeito dessas coisas, né? O que acontecerá depois da morte, segundo o que Jesus nos ensina, segundo o que o contexto da palavra de Deus nos ensina. A Bíblia, ela diz que, de uma forma muito clara e objetiva, né, que a vida eterna, ela é uma realidade, e só existem no mundo, no outro mundo, para onde nós vamos, só existe dois lugares, né? Não tem um estágio intermediário. Quando Lázaro, ou seja, quando o rico clamou a Abraão, falou, pai Abraão, manda que Lázaro molha o dedo lá na água e coloca na minha língua, porque eu não estou suportando esse tormento, esse fogo tremendo aqui. Inferno, gente, é lugar de tormento, viu? É lugar, eu vou ler para você, porque é lugar de tormento, tem que ler isso aqui. Não pode já passar não. Olha lá. Diz assim, olha. Reclamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo,
e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Estou atormentado nestas chamas. Gente, é muito mais sério do que a gente imagina. É a palavra de Deus que está falando. E eu até me arrepio quando eu ouço as pessoas dizerem assim: o inferno não existe não, o inferno é aqui mesmo. E aqui não é, porque eu não estou vendo chama nenhuma aqui. Aqui não é lugar de tormento, é lugar de alegria, né, pastor? Vocês estão vendo chama aqui? Eu não estou vendo não. Ninguém está atormentado aqui, pelo contrário, está todo mundo feliz aqui, é ou não é? O inferno não é aqui, é um lugar especial que Deus preparou para Satanás e suas hostes, e os seus seguidores. Muitos estão ali, infelizmente, né? Então só existe esses dois lugares, ou é o céu ou é o inferno. Mas não tem um estágio intermediário, pastor, né? Digamos assim que eu não sou uma pessoa muito boa, eu sou um cara razoável, né? Mas também não sou tão mal assim. Não tem jeito de arrumar um lugarzinho para mim me aperfeiçoar um pouco e passar lá para o lugar melhor depois, né? Não tem, entendeu? Não tem, entendeu? Ah, mas eu ouvi falar que tem. Eu também ouvia falar que tinha, entendeu? Até que eu descobri que isso foi inventado no terceiro século. Não, minto, foi inventado aproximadamente no ano 600 pelo Papa Gregório I, né? Não estou fazendo nenhuma crítica, muito menos a religião, tá? Eu estou falando de história, né? Ele que criou essa história do purgatório, essa doutrina do purgatório, baseado em 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 14, entendeu? 2 Macabeus. E quem foi Macabeus? Macabeus, segundo consta, foi escrito durante o período interbíblico, durante o período em que Deus não falou. 400 anos aproximadamente antes de Cristo, Deus não falou com ninguém. Deus calou-se por esse período. É o período interbíblico, e foi nesse período que foi escrito esse livro Macabeus, 1º e 2º Macabeus, e também os demais livros apócrifos. E esses livros foram rejeitados. Gente, presta atenção no que eu estou falando, é muito sério, é história isso aí, né? No ano 325, quando houve o primeiro concílio de Nicéia, até então a igreja ela não tinha denominação, era a igreja primitiva. Ela foi organizada por Constantino, Flávio Valérios Constantinos. Ele organizou o primeiro concílio cristão em Constantinopla, no ano 325 depois de Cristo. E foi justamente ali que estabeleceu-se os cânon das Sagradas Escrituras. E lá, esses livros foram rejeitados. Eles foram tidos como livros não inspirados, né? E agora, como que eu posso basear uma doutrina? Como que eu posso confiar numa situação depois da morte, baseado num livro hipócrifos? Não posso. Se não é inspirado por Deus, eu não posso. Então não existe essa história no período intermediário. Portanto, meus amados, precisamos ficar firmes. A Bíblia diz: vigiai e orai, porque ninguém sabei daquele dia, porque ele vem como um ladrão da noite, assim como um relâmpago que se mostra no Oriente que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. A qualquer momento Jesus, ao soar da trombeta, ele vai levar a sua igreja, e nós temos que estar preparados para isso. Não podemos contar com a possibilidade de um meio termo: ou nós estamos ou nós não estamos. E nós estamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque nós queremos subir, encontrar com o Senhor nos ares. E por 7 anos, durante a grande tribulação, nós queremos estar participando lá das bodas do Cordeiro. E terminados os 7 anos, nós vamos voltar com Jesus, e Ele vai reinar conosco aqui por 1000 anos nessa terra. Aí nós vamos subir. Aí então nós chegamos no Apocalipse 20 e 21, aonde o grande trono branco será instaurado, o grande tribunal de Cristo. Gente, é maravilhoso esse negócio, é bom demais isso aí, né? E a Bíblia, ela traz a descrição, né, desse lugar que nós estamos falando. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, né, a Bíblia, ela do 11, versículo 11 ao versículo 15, olha o que a Bíblia diz: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Eu não sei para que esse trono branco, se ninguém vai morrer, acabou. Trono branco para julgar quem? Vai morrer, acabou? Ou vai reencarnar de novo? Para que julgamento, né? Gente, vocês estão vendo como todo lugar que a gente olha na Bíblia, a gente vê que essas doutrinas são furadas, realmente são furadas. Só Jesus está certo, o resto tudo está errado. Aquele que vai contra a palavra de Deus está errado, não é? E aí fala assim, ó: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro,
Que livros são esses? Porque veja, olha, fala assim, ó, e abriram-se os livros, e depois fala, e abriu-se outro livro, tá certo? Então tem os livros e tem o livro, tá certo? E a Bíblia, os livros, a Bíblia não fala que livro é esse, tá certo? O livro fala, que é o livro da vida, e todos aqueles cujo nome não foi achado ali nesse livro da vida, foi lançado no lago de fogo, né, de fogo e enxofre. Mas os livros que a Bíblia fala, são esses 66 aqui que você tem aí também, tá certo? Foram abertos os livros, e as pessoas serão julgadas de acordo com esses livros, os livros da Sagrada Escritura. Por isso que tem o nome de cânon. Cânon significa vara de medir, literalmente significa vara de medir. É através do cânon, é através das Sagradas Escrituras, de cada livro, cada versículo, cada palavra, é que nós somos medidos diante de Deus. O nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa responsabilidade, aquilo que nós fazemos aqui na terra. Deus, Ele está, a cada passo que nós damos, Ele está marcando tudo, sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida, e os livros serão abertos, e será aberto também o livro da vida. E a Bíblia diz que aquele cujo nome não for achado no livro da vida, esse tal, ele está fora. Diz assim, ó, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, nos 66 livros. Vai confrontar o livro, os 66 livros com a nossa vida, aquilo que nós fizemos. Por isso que quando eu li Timóteo, pastor José, uma vez, eu vi lá, o Timóteo diz assim, que a lei é boa, né? Aí eu questionei Timóteo, né? Na minha ignorância, na minha pequenez, né? Eu falei, como é que a lei é boa, se a pessoa é condenada por causa da lei? Porque sem lei não há condenação, não há imputação de pecado, sem lei. A Bíblia fala claro isso aí, lá em Romanos, capítulo 5, 6, por aí. Eu falei, mas se a imputação do pecado ele vem em decorrência da lei, então por que a lei é boa? E todos pecam, nós estamos perdidos por causa da lei. Então, né? Mas depois eu consegui entender, o Espírito Santo me revelou, falou, você não entende nada mesmo, né? Ele disse, eu senti no coração, o Espírito de Deus me revelando o seguinte, né? Porque a lei, ela é a expressão da vontade de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus, e quando nós confrontamos o nosso caráter com o caráter de Deus, expressado através da lei, nós vamos ver que nós estamos perdidos, nós vamos ver que nós precisamos de um Salvador. Ela nos conduz a Cristo, por isso que ela é boa, porque nós vamos confrontar o nosso caráter com o caráter de Deus, colocado, que está nos estampando através da lei, e a gente fala, meu Deus do céu, eu não tenho condições de me salvar, eu preciso de um Salvador, então a lei me leva a Cristo, porque agora então em Cristo sim, agora então eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Mas se tem um inferno, esse lugar aqui do lado do fogo, onde vai ser lançado Satanás e seus anjos, tem também a cidade celestial, a nova Jerusalém celestial, que está no Apocalipse 21, de 1 a 4, depois de 15 a 23, eu vou ler porque isso aqui é tremendo, é fantástico, nós não podemos viver sem saber que existe isso. Diz assim, e vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, endereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, aleluia. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? E depois continua no versículo 15, diz assim, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir, aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir, o cânon de ouro, e as suas portas, e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado. Essa é a cidade que nós vamos morar, gente. E o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem,
que é de um anjo, e a fábrica do seu muro era de jaspe, muro de jaspe. Deus não é pobre não, gente. Ele é o dono do ouro e da prata, né? E a cidade de ouro puro, o muro era de jaspe, a cidade de ouro puro. Não é que a gente briga por causa de um pedacinho de ouro, né? Lá a cidade tudo é de ouro, você vai pisar por cima de ouro, né? A cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas. Olha só, aquela portona, uma pérola. 12 portas eram 12 pérolas. E a cidade que eles vão morar, né? Vai se acostumando com esse negócio aí. E a praça da cidade de ouro puro com vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, porque nela resplandecem, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque não haverá noite. E a ela trarão glória e honra das nações. Meus amados, veja que Deus, Ele traz para nós, através do contexto de tudo isso que nós falamos, né, que realmente a vida eterna, ela é real, né? Ela é real, a vida eterna é real. Nós vamos partir desse mundo mais cedo ou mais tarde, cada um de nós, a seu tempo, nós vamos estar saindo daqui, né? A questão não é ir tudo bem, a questão é saber para onde nós vamos. Ir, sabemos que vamos, mas para onde? Nós vamos, será nesse lago de fogo e enxofre, onde está Satanás e suas hostes? Será que nós vamos para lá? Ou será que nós vamos nessa cidade que eu acabei de ler aqui, essas maravilhas aqui, né? A verdade, meus amados, que nós temos o livre-arbítrio de escolher onde nós queremos passar a nossa eternidade. Como Deus é tremendo, Ele nos deu essa oportunidade. Onde você quer passar a sua eternidade? No lago de fogo e enxofre com Satanás? Ou você quer passar nessa cidade maravilhosa com Cristo, com Deus Todo-Poderoso? Nós podemos escolher, só que essa escolha, ela tem que ser feita aqui, enquanto nós estamos vivos, né? Porque não adianta depois da morte, alguém querer ficar orando pela gente, porque não há mais como mudar de lugar. A pessoa, ela pode orar, angustiar, fazer o que ela quiser, não tem mais como mudar a situação, depois que a pessoa fechar os olhos, parou o cérebro, aí a alma dela, o espírito já vai para onde tem que ir. A Bíblia diz que os anjos, morreu Lázaro, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Morreu Joaquim, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Não vou usar mais nome aqui não vou usar o nome de alguém aqui, né? Mas a verdade é que os anjos, eles vão nos levar até lá, né? Ou, eu não gosto nem de falar, nem de pensar uma coisa dessa, né? Então nós temos essa oportunidade, se nós recebermos ou não Jesus Cristo de Nazaré como nosso único e suficiente Salvador, ou se nós rejeitá-lo. Se nós recebermos como único e suficiente Salvador das nossas vidas, então sim, nós vamos para esta cidade, porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um homem, Adão, veio o pecado ao mundo. Pelo segundo Adão, houve a justificação. Pelo primeiro Adão, nós somos julgados e condenados, somos considerados culpados. Mas pelo segundo Adão, nós somos absolvidos, porque nós somos justificados e teremos vida com Ele. Pelo primeiro Adão, temos a morte. Pelo segundo Adão, nós temos a vida. A decisão nós temos que tomar aqui, agora. E nós não podemos deixar para outro dia. Sabe por quê? Porque nós sabemos que temos dois caminhos: ou é céu ou é inferno. Para onde nós queremos ir? Pastor, eu quero ir para o inferno. Então não precisa receber Jesus como seu Salvador, não. Pode deixar.
É ou não é? Pode deixar. Porque as pessoas confundem muito religião com Jesus. Na verdade, religião é uma coisa. Religião não salva ninguém. Religião não cura ninguém. Religião não liberta ninguém. Quem liberta é Cristo. É aí que está a diferença, o engano das pessoas. E aí você fala para as pessoas assim, fala: meu querido, vamos para a igreja. Deus tem algo especial para fazer na sua vida. Temos visto como Deus tem operado, né? Aí a pessoa fala assim: eu nasci na minha religião e vou morrer na minha religião. E a minha resposta é uma só: se você quer morrer, então você pode ficar realmente com a sua religião. Porque para morrer, qualquer religião serve. Até quem não tem religião morre também. Mas para salvar, para ir para essa cidade aqui, é só com Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro caminho. Você quer ir para essa cidade aí comigo? Eu vou para lá. Vou demorar um pouco, mas vou. Se vocês quiserem ir comigo, nós vamos junto. O pastor Josué também vai. É, não é? Se você quiser ir, nós vamos junto. A única coisa que você tem que fazer é receber Jesus Cristo de Nazaré no seu coração, entregar a sua vida, recebê-lo como único e suficiente Salvador, porque pela lei você não vai ser salvo. Ninguém consegue ser, né? É só através de Cristo.